Estamos de volta com os meus queridos professores do estado. Vamos lá então, turminha. Vamos para a nossa primeira pergunta do dia. Quero ver se vocês estão dominando, né, a parte do livro sobre avaliação. É isso aí. E aí, pintou essa questão aqui lá na VUNESP? Em fevereiro, nossa segunda prova. E aí? O que você marca? Questão que já caiu em provas aí, hein? Provas anteriores. Ó, pausa o vídeo e tenta responder. O conceito de qualidade na escola, deixa eu ver aqui se já tá. Tá. Em uma perspectiva ampla e basilar, ela está relacionada. Letra A. Apenas a qualidade pedagógica, desconsiderando os aspectos políticos e sociais. Não podemos deixar de lado a parte política e social. Letra B, a qualidade social, que abrange a permanência do estudante na escola e a valorização dos profissionais da educação. Tá boa essa. Exclusivamente ao desempenho acadêmico dos estudantes em avaliações externas. Não é só avaliação externa não, que a gente vai ver qualidade. Somente a disponibilidade de recurso físico como laboratório e biblioteca. Só laboratório e biblioteca e os espaços físicos não marca gol na educação não. Padronização de processos educacionais sem considerar as especificidades locais. Mentira! A gente tem que ver o contexto do aluno, a história do aluno, a comunidade que aquela escola está inserida. Então a alternativa correta é a letra B, a qualidade social, que abrange a permanência do estudante na escola e a valorização dos profissionais da educação. Maravilha, turminha! Tá vendo como que aparece em prova? É isso aí, ó. Então, o que a gente tem que analisar aí? Essa parte de avaliação, tá? E a gente vai fazer então hoje um simuladinho com 10 questões sobre avaliação na educação. O que a escola pode fazer para melhorar seus resultados? Caiu uma questão, né, na nossa prova e esse livro é da Maria do Carmo Brant de Carvalho, da Bernadette Gatti, do Naécio Menezes e do José Francisco Soares, tá? Então é um livro de suma importância. Nós, lá no comecinho do nosso curso, a gente já fez todo um esqueminha que vocês têm que ter no mapa de vocês, no material de vocês. Se você não tem, não adianta estar estudando a partir daqui. Você tem que começar lá da aula 1, né? De preferência da aula de introdução, para saber como que é o fundamento do nosso estudo aqui, tá? Para potencializar ele, beleza? Então, para quem lembra, vou só fazer uma recapitulação. A gente analisou os desafios da educação brasileira, né? A gente viu os pontos abordados, diagnóstico da situação, causas e soluções, papel da avaliação, engajamento de todos na escola, né? A concepção da avaliação, beleza? A gente viu que o texto ele apresenta um panorama bem desafiador da educação brasileira, né? Ele destaca muito a necessidade de um esforço de todos, em conjunto, né? Então, pais, comunidade, professores, os membros ali da escola, os alunos, né? E que a avaliação ela desempenha um papel crucial nesse processo. Porém, é fundamental que os dados sejam utilizados de forma inteligente. Então a gente tem que ter isso em mente, né? E que as ações sejam direcionadas para as questões realmente dentro dos problemas que tem dentro da nossa escola, né? Pensando no texto, a gente viu na prova
o efeito da escola, né? Caiu uma questão dessa, que a gente discutiu em aula, que embora a escola tenha influência no aprendizado dos alunos, então a escola é fundamental para o aprendizado dos alunos, os estudos eles demonstram que o contexto familiar e comunitário exerce um papel ainda mais significativo. Então teve uma questão desse tipo na prova, né, que a gente já analisou aí na aula 22, item a item. Então se você voltar lá, né, às vezes até falha da minha memória e os alunos vão me lembrando, fala, professor, essa daqui também estava lá na prova, né? Então é legal o aluno ter essa visão também. Então essa questão, esse item a gente abordou na aula, né? Tá lá no mapinha de vocês, tá bom? A gente viu aí as ações inovadoras, né, que existem países que estão implementando novas políticas e programas para poder enfrentar esses desafios. A parceria com as ONGs é fundamental, né? Acho que basicamente é isso. Então o foco aqui da avaliação. Então o autor, no caso deste livro, os autores, né, eles vão enfatizar a urgência de mudar a situação educacional do Brasil. Isso, sem sombra de dúvidas, é o que tem que ser feito. Utilizando, né, eles usam a metáfora de uma epidemia para descrever o problema de baixa proficiência em leitura. Eles argumentam que a falta de habilidades básicas de leitura impede a plena participação do cidadão na sociedade. Tá? Então, eu vou, né, fazer aí uma abordagem com vocês, com 10 questões, falando sobre, abordando a questão deste livro, tá bom? Então eu vou jogar a minha camerinha para o canto, acho que estou no cantinho agora, e vamos brincar aqui um pouco. Espero que gostem aí. Deixa eu organizar aqui para vocês, porque eu coloquei aquela questão e aí ele meio que desconfigura o meu... Deixa eu ver um Ctrl Z aqui, aí maravilha. Então, questões sobre o livro, a avaliação em educação, o que ela pode fazer para melhorar os seus resultados. Então esse aqui foi o livro que a gente viu, né? E aí a gente chega então na questão número 1. Então, bora lá, turminha. Bora, pausa o vídeo, tenta fazer, tá? Lembrando que eu tô trazendo questões que tem uma abordagem mais simples, tá? Para a gente poder estar sempre prestando atenção no DNA do livro. Não tem que decorar nada lá, né? E você não vai ter tempo de ler ele. Então você tem que saber a filosofia desse livro. Belezinha? Então vamos lá. E aí, se você errar alguma questão aqui, ou ficar na dúvida em alguma questão, a alternativa correta você anota lá no teu material, na parte desse livro de avaliação em educação que você já assistiu na aula e que eu fiz os rabiscos. Aí você vai lá e anota. Antes da prova, no sábado você vai fazer a sua leitura, né? No sábado você vai se dedicar à sua leitura e vai para a prova no domingo, tá? E aí, depois a gente vai voltar a conversar na segunda prova, né? Vou dar um tempo de ressaca para vocês, para poder correr atrás de gabarito, ficar ali de boa. Depois eu volto na gravação com os vídeos novamente. Pode ficar tranquilos, tá? A gente vai junto até o final. Então vamos lá. Bora lá. Então, pausou aí, questão número 1. Qual é o principal objetivo do livro, então? A avaliação em educação, o que a escola pode fazer para melhorar os seus resultados. Então, qual que é aqui a proposta do livro? Qual que é o objetivo do livro? Discutir métodos de avaliação externa das escolas? E aí, se você não leu o livro, e aí? Olha só o nível das questões. Estudar as formas de mensurar o desempenho dos alunos apenas ao final do ciclo escolar?
Ah, essa aqui tá fácil, né, prof? Arranco apenas. Beleza. Propor estratégias para aplicação de provas padronizadas? E aí? Ou analisar como a avaliação pode ser usado para melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Então aí a gente encontra na letra D, né? Analisar como que a avaliação pode ser usada para melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Então a gente pega os erros dos alunos, aí vai ligar com outro livro que é fazer o feedback, analisar os erros. Turminha, olha lá. Tá vendo como é que é a brincadeira? E é assim. 2. De acordo com o livro, esse que nós estamos estudando, tá, turma? Como que a avaliação pode contribuir para a melhoria da qualidade educacional nas escolas? Letra A. Como uma ferramenta para classificar os alunos, como um mecanismo para medir a competitividade entre os alunos, como uma forma de diagnosticar dificuldades no processo de aprendizagem e apoiar o desenvolvimento dos alunos. Opa, essa tá boa. Como uma forma de aplicar punições nos alunos que não atingem o padrão esperado. Então, olha lá, isso aqui caiu no município, né? A gente pegou aí referente à avaliação, adaptou o contexto da pergunta para trazer para o nosso material. Por quê? Porque não existe questões sobre esse livro que eles estão abordando. É muito novo, né? Mas eu li, trouxe o resuminho, a gente tem a filosofia e vai gabaritar nessa segunda prova. Questão número 3 chegando na tela, foi a questão número 3. Vamos tirar a 4 aqui, ó, só para ficar mais legal. No livro, qual é a principal crítica à forma tradicional de avaliação escolar? Olha lá. Qual que é a principal crítica? 3. Letra A. A avaliação é aplicada de forma repetitiva e sem analisar o processo de aprendizagem. Essa é a principal crítica. E aí? A avaliação foca apenas na pontuação dos alunos e não no seu processo de ensino-aprendizagem. E aí? A avaliação é aplicada apenas em provas escritas, sem considerar outras formas de aprendizagem. E a D. A avaliação favorece os alunos que já têm bom desempenho, deixando de lado os mais necessitados. E aí? Se você não viu a aula lá atrás, você vai errar essa. Porque a alternativa 3, a questão número 3, a alternativa correta é: a avaliação foca apenas na pontuação dos alunos e não no seu processo de aprendizagem. Então essa é a crítica. Essa é a crítica. Que é a crítica de Paulo Freire também, na educação bancária. Citei isso na aula lá. Né? A crítica de Paulo Freire, da educação bancária, que o aluno decora, memoriza, chega na prova e ele vomita, né, o que ele decorou. Só que aí ele terminou a prova, você aprendeu? Não, não aprendi nada, só decorei e pronto, acabou. Então, aí não dá. Né? Questão número 4. Segundo o livro, qual deve ser o papel dos educadores na avaliação escolar? Papel de educador agora, ao comando da pergunta. Ó. Letra A. Aplicar as avaliações de forma rígida e punitiva? Aí agora já começa a ficar fácil, né? Porque você já está vendo como é que é, né? Então não é rígido e punitivo. 4. Letra B. Apenas aplicar as provas e dar notas aos alunos? Não. Acompanhar o processo de aprendizagem, identificar as dificuldades dos alunos e usar recursos na avaliação para aprimorar o ensino. Tá boa. Utilizar a avaliação apenas para verificar o desempenho final dos alunos. Não, esse aqui seria a avaliação somativa, né? Avaliação de final de bimestre. Não. O livro, ele fala do papel do professor, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, identificar as dificuldades da criançada e usar os resultados da avaliação para a gente fazer uma aula diferenciada. E fazendo essa aula diferenciada, a gente pode melhorar e aprimorar o ensino. Lindo! Vambora! Vambora! Para gabaritar. Vamos moer essa VUNESP domingo.
No domingo, dia 23, né? Não vai ser domingo agora. Questão número 5. No livro, a avaliação é vista como um processo. A avaliação, ó, é vista como um processo contínuo ou pontual. E aí? E agora? E agora? Ela é vista como um processo contínuo ou pontual. E aí? Não coloquei lá na outra aula. Não coloquei. Acrescenta aí no teu material, né? Melhora aí. Vamos lá. Então vamos ver. 5. Letra A. É pontual, aplicado apenas no final de cada bimestre. Então o processo contínuo ou pontual. Pontual, aplica apenas no final de cada bimestre. B. Contínuo, sendo parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Tá bonita essa. C. Exclusivamente feita no início do ano letivo. Não, essa aqui é diagnóstica. Contínuo, apenas focado em provas formais e provas orais. Não tem isso falando lá. Então a gente vem na letra B. É um processo contínuo, sendo, olha que legal, sendo parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Ó, ficou uma flechinha. Ele está começando a usar inteligência artificial aqui, porque vai ficando legal, hein? Opa! Olha lá. Letra B de bola. Boa essa, hein? Muito boa. Então vamos lá. Ó. Chegando na área, questão número 6. Questão número 6 na tela. Quero ver quem acerta. Então, depois que terminar o simulado, coloca lá embaixo. Professor, espero que você fale, né? Tava facinho. Essa é a ideia. Não tem que ser um simulado difícil para cair sua autoestima. De jeito nenhum. Para elevar sua autoestima, né? A gente tem que saber a filosofia do negócio aqui. Igual a gente viu na prova lá, né? Na nossa prova, para quem lembra, caiu até o conceito que a gente usou aqui, né? Tecnotização. Então é isso. Então, escreve para mim quantas que você acertou, né? Tem gente que acerta 9 de 10, gabarita, tem gente que tem mais dificuldade, mas que vai evoluindo, né? E é isso aí. 6. O livro defende que a avaliação deve ser utilizada apenas para mensurar o desempenho dos alunos em provas. E aí? Sim ou não? Vamos lá. Letra A. Sim. Sim. Porque as provas são a melhor maneira de avaliar o desempenho. Será que a prova é? Não, né? Não. Existem outras técnicas para a gente avaliar o desempenho. Sim, pois é o único método que garante um resultado objetivo. Não é o único método. C. Não, pois a avaliação deve ser realizada apenas por meio de testes de múltipla escolha. Então eu não posso fazer dissertativa mais. E D. Não, a avaliação deve ser diversificada e incluir diferentes formas de verificar o aprendizado, como trabalhos, atividades práticas e observações. Então a gente vem aqui e lacra na letra D. Então, apenas para mensurar, o livro defende que a avaliação deve ser utilizada apenas para mensurar o desempenho dos alunos em provas? Não, a avaliação deve ser diversificada e incluir diferentes formas de verificar o aprendizado, como trabalhos, atividades práticas e observações. Bora, galera! Questão número 7. Vou fazer um teste aqui de um negocinho. Não vai aqui não. Acho que só vai na internet. Apertar esse mousezinho aqui, ó. Não, aqui ele rabisca. Mas tudo bem. Como que o livro sugere que as escolas devem lidar com as dificuldades identificadas através da avaliação? Como? Como que eles vão fazer isso? Ignorando as dificuldades, pois os alunos irão superá-las sozinhos. A criançada aprende, né? Mas não por osmose, né? Não dá para aprender sozinho, né? Então, tá fora. B. Criar intervenções pedagógicas que ajudem os alunos a superar essas dificuldades com apoio contínuo. Tá boa essa, hein? Remover os alunos com dificuldades da turma. Isso aí seria, né?
Ô louco. Aplicar mais provas para verificar se as dificuldades persistem. Ficar aplicando uma atrás da outra também não é legal. Então a gente fica com a letra B. Crie intervenção pedagógica que ajuda o aluno a superar essas dificuldades. Você vai fazer mais exercício, você vai pôr ele num agrupamento produtivo, num aluno que tem um pouco mais de facilidade do que ele, com apoio contínuo. Maravilha? Tá lá. Ó. Questão número 8. A 8 ficou quebrada aqui, ó. Eu vou dar um enterzinho para vocês ali, ó. E aí ela vai lá para baixo. Questão 8, agora subiu lá. Opa, segura, peão. Aí, turminha, dá um pause. Foi, fatiou, marcou o gol. O livro propõe que a avaliação deve envolver toda a comunidade escolar. E aí, sim ou não? Interessante essa, né? Letra A. Não. A avaliação deve ser feita exclusivamente pelos professores. Ó, não pode, né? B. Sim, a avaliação deve envolver não apenas os educadores, mas também os alunos, os pais, gestores, para garantir um olhar amplo sobre o processo de aprendizagem. Tá filé essa. Não, os pais não devem participar da avaliação dos alunos. O louco vai excluir? Sim, mas somente os pais devem ser envolvidos na avaliação. Então, a gente fica aqui, ó, com a letra B. A avaliação deve envolver não apenas os educadores, mas também os alunos, pais, os gestores, para garantir um olhar amplo sobre o processo de aprendizagem. Legal? E vamos para a questão número 9. Tá acabando, turminha. Vamos que vamos. A 9 tá aqui, ó. Deixa eu deixar só a 9 para não atrapalhar você. Pronto. Aí você salva ela aí, vamos que vamos. De acordo com o livro, então, da avaliação, qual é a relação entre avaliação e feedback? Qual que é a relação? Então vamos lá. Letra A. O feedback é dispensável após a aplicação das avaliações. Não, né? Não vamos dispensar um feedback. Um bom feedback é sensacional, né? Eu não abandonei vocês, eu trouxe a prova para a gente fazer um feedback. Eu podia já começar a sair dando a aula. Não. A gente tem que parar, analisar, né? Por quê? Porque é fundamental. É o fundamento, é o alicerce. Eu vou tampar os buraquinhos para começar a levantar a casa novamente. E depois, chegou nas paredes, paro, tampo os buraquinhos, sobe mais um pouco. Assim que funciona. O feedback só é necessário se os alunos solicitarem. Não, tem turma que o aluno solicita, né? Dei muita aula aí por esse Brasilzão aí e o aluno pega e fala assim, professor, faz um feedback com a gente, né? Mesmo que todo mundo foi bem na prova. Mas é interessante fazer um feedback, né? Ter um olhar diferenciado. O feedback é essencial para que a avaliação seja eficaz, ajudando os alunos a entenderem suas dificuldades e a evoluir. Tá top essa! E letra D. O feedback deve ser fornecido apenas quando o aluno alcançar um desempenho excelente. Não. Quando for excelente, é o que você menos precisa de feedback. É quando foi ruim. Ali que você precisa mais. Para tampar os buracos, para ver as dificuldades. Porque se o aluno foi excelente, gabaritou a prova, né? Você faz um feedback ali, mas bem rápido, nem tem tanta necessidade, gabaritou, né? Então tá aqui, ó. Letra C. O feedback é essencial para que a avaliação seja eficaz, ajudando os alunos a entender suas dificuldades e evoluírem, tá bom? E para fechar a noite, ou à tarde, ou a sua manhã, não sei que hora que você está assistindo essa aula, né? Manda para mim aí embaixo, manda para mim. Tô assistindo a aula de manhã, tô assistindo à tarde, tô assistindo à noite, só para eu poder saber o que o público, se está chegando aqui no final e se está estudando em qual horário. Só para eu poder ter uma noção, porque eu percebo que o YouTube, quando eu programo, ele lança sempre à meia-noite. Então, deu a meia-noite, ele libera o vídeo, né? Eles têm lá um momento para fazer a análise deles, aí eles liberam o vídeo meia-noite.
Então, que hora que você assiste esse vídeo? Então, vamos lá. Qual é a visão do livro sobre avaliação externa e suas limitações? E aí, o que a gente pode pensar? Letra A. A avaliação externa é o único meio de medir o sucesso das escolas. É o único, turma. Não tem outro jeito de ver o sucesso, né? Ver um aluno que passou no vestibular não seria um sucesso? Poxa. A avaliação externa deve ser evitada a todo custo. Ô louco! Né? Vai parar com Saresp e DEB, que é o que vem verba para a gente, que está dentro do Plano Nacional de Educação, que a gente acabou de ver, né? A avaliação externa não tem valor para a melhoria da educação. Ô louco! E letra D, a avaliação externa é útil, mas deve ser complementada com avaliações internas que considerem o contexto e as necessidades específicas de cada escola. Então a gente fica com a letra D. A avaliação externa ela é extremamente útil e deve ser complementada com as nossas avaliações dentro da escola, que considerem o contexto e as necessidades específicas de cada escola. Ok, turminha? Então vou voltar a minha câmera para vocês, para a gente se despedir, tá? Peço, né, com todo carinho, deixa o like aí no vídeo, compartilha com os colegas, tá? E tamo junto e vamos fazendo questões, errando, acertando, levantando a autoestima, porque nossa prova vai chegar, tá bom? E eu vou aqui produzindo vídeo para vocês o máximo que eu puder, tá? Eu desejo a todos um bom estudo, boa sorte e tamo junto. E até lá. Um beijo, fui!